Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje trago para vocês a correção dos exercícios que foram pedidos no módulo 26 de estatística. Primeiramente uma explicação, né? Por que eu pedi para vocês fazerem todos os exercícios do capítulo ao invés de simplesmente fazermos o passo a passo? Todos os exercícios desse capítulo vocês já sabem fazer, que é calcular moda, média, mediana. Trouxe o conceito de amplitude, que nada mais é do que a diferença entre o maior valor e o menor. E também, o que tem de novidade? Análise desses dados. Ou seja, você olhar para a média e fazer análise de todos esses dados. Então, por este motivo que eu pedi para vocês fazerem todos os exercícios e trago aí a correção dos que a gente não fez ainda. Então, esse aí exercício está na página 471. Eu tirei aí o gráfico que estava em cima, a gente começa pela tabela. Ele pede, calcule a média dessas temperaturas. Na cidade A, basta calcular somar todos os valores, dividir por 12, afinal está se referindo ao ano, então temos a média de 15 graus Celsius para a cidade A. A cidade B a gente vai fazer a mesma coisa, somar todos os dados e dividir por 12, vai dar a média da cidade B, 13,6. O item B calcule a amplitude dessas temperaturas, ou seja, a maior temperatura menos a menor, vai dar 22 graus de temperatura, amplitude da cidade A, e a amplitude da cidade B é a mesma coisa, 9 graus Celsius. E de uma forma até óbvia, né, qual cidade apresentou maior amplitude? É visível que foi a cidade A, que foi de 22 graus de amplitude maior. Ok? Na letra C, está pedindo para organizar essas temperaturas em um diagrama de pontos. Lembrando que aí tem uma estrutura, mas não existe um padrão para distribuir esses pontos, tá? Você pode dividir da forma que fica mais fácil para você fazer a leitura. Então temos aí as informações da cidade A organizadas no diagrama de pontos e da cidade B também. Na letra D, ele pergunta o quê? Qual das cidades apresenta maior variabilidade nas suas temperaturas? Argumente levando em consideração as amplitudes dessas temperaturas. Então, como a amplitude da cidade A é maior, então ela apresenta uma variação maior com relação à amplitude da cidade B. Tá? Isso também pode ser visto aqui no diagrama de pontos. Veja como os dados estão mais espalhados. Ó. Tá vendo? Já na cidade B, os dados estão todos próximos, inclusive da média. Tá? Que é o que ele está perguntando aí que é o que ele está perguntando para a gente aí na letra E. Assinar em cada diagrama de pontos onde estaria a média dos dados. Analise a posição dos demais dados em relação à posição da média. O que você pode destacar? Que na cidade B os dados estão próximos da média e na cidade A os dados estão mais espalhados. Claro, isso é óbvio vocês olhando à primeira vista, mas é extremamente importante neste começo, principalmente quando você vai fazer um estudo, que você aponte essas situações, tá? Exercício 2. Numa fábrica, os salários pagos são: ao presidente, 50 salários mínimos, ao diretor, 40 salários mínimos, a cada um dos 6 gerentes, 30 salários mínimos, a cada um dos 50 operários, 3 salários mínimos. A pergunta é, qual é o salário médio pago por essa fábrica? O salário médio é de 7,2 salários mínimos. Tá? Então, 7,2 salários mínimos, por quê? Se você pegar aqui, ó, os valores que você tem, você viu que o exercício não trouxe para a gente a informação de valores, certo? Ele não trouxe valores, ele disse apenas quantidade de salários. Isso é suficiente para a gente calcular essas médias? Sim, porque ele está dizendo que o presidente ganha 50 salários mínimos, que o diretor ganha 40 salários mínimos, e assim vai. Então, e para fazer a média, ó, uma coisa vocês devem tomar cuidado, ó, 50 operários recebem 3 salários mínimos, 50 vezes 3. 6 gerentes recebem 30 salários mínimos, 6 vezes 30. Um diretor, 40 salários mínimos e um presidente. Então, a média vai ser o quê? Ó? Vocês vão fazer essa média como? Vocês vão calcular lá, né? Ó, 50 vezes 3, mais 6 vezes 30, mais 40, mais 50. Você vai somar isso tudo e dividir por quanto?
56, 57, 58. E isto vai dar 7,2 salários mínimos. Claro, se você fizer na calculadora, vai dar 7,2 alguma coisa, 7,2. Bom, qual é a moda? Visivelmente, né? A moda é o valor que aparece mais, são 50 operários, 3 salários mínimos é a moda. E o salário mediano? Se você pegar todos esses dados aí e organizar em ordem crescente, o salário mediano, com certeza, no meio desses dados todos, se são 58 dados e 50 são 3 salários mínimos, o salário mediano é de 3 salários mínimos. Ok? Qual é a amplitude dos salários? A amplitude dos salários, o maior é 50, o menor é 3. 47 salários mínimos. Tá? Viu como não é nada complicado? É literalmente a interpretação de texto. Tá bom? Olha lá. O salário médio pago na fábrica representa o que ganha a maioria dos funcionários? Não, né, gente? Porque ó, a maioria dos funcionários ganha 3 salários mínimos. Por conta dos salários maiores, os maiores valores que a gente tem, a nossa média ficou em 7,2, mas a maioria ganha 3 salários mínimos. Item F. Se a fábrica contratar mais um diretor, quais medidas de tendência central vão se alterar? Então, como que você vai fazer para descobrir isso? Você vai acrescentar 50 aqui e dividir, ao invés de 58, aqui você vai dividir por 59, que acrescentou um dado. Aí você vai ter como resposta o que você está procurando ali. Bom, então essa média vai ser de 7,8, mas somente a média vai se alterar. As outras não. Tá bom? Espero que isso tenha ficado claro. Não ficou, comenta. Por favor, pergunte. Item 3. Ó. 2 empresas prestadoras de serviço contam com 10 funcionários cada uma. Então, determine a média, a moda e a mediana dos salários de cada uma das empresas. Ó. A empresa A, então a média somando tudo, dividindo pelo total aí, que são 10, que ó, o próprio enunciado trouxe aqui, ó, não precisa ficar contando, tá? Importantíssimo isso também. Soma tudo, divide a moda, 1.510 e 1.560. Por que são duas? Ó, 1.510 aparece aqui 2 vezes, só que o 1.560 também. Então ele é bimodal, porque os dois aparecem na mesma intensidade. A mediana, organiza esses dados em ordem crescente, você vai ver os valores que estão no meio. 1.555. Por que 1.555? Porque são 2 valores que estão no meio aí. Você fazendo, você deve ter visto, né? E aí na empresa B a gente vai fazer a mesma coisa, ele é amodal, porque ele não tem nenhum valor que se repete, e a mediana é 1.215. Tá? Pelo mesmo motivo, tem a quantidade par de dados, se nenhum dado se repete, preciso tirar uma média dos 2 dados que estão no meio. E a amplitude, que é a diferença entre o maior valor, na empresa A é de 110, na empresa B é de 3.310. Letra C. Represente os salários num diagrama de ramo e folhas. Sugestão. Utilize o milhar com as centenas cheias e divida o resto dos dados. Ó. Por exemplo, aqui na empresa A, ó, na faixa dos 1.500, ó, os dados estão todos aqui, 1.600 aqui. E na empresa B foi feito da mesma forma. Aí a letra D. Em qual das empresas há maior dispersão dos salários? Essa é a maior vantagem do diagrama de ramo e folhas que a gente tem. Veja que na empresa B os dados estão espalhados. Então isso é o que a gente pode dizer, que aqui está a maior dispersão por conta dos dados estarem mais espalhados, ó, ao longo dos ramos, digamos assim. E no E, em qual das empresas a média é mais representativa do salário? Em qual delas a mediana é mais representativa? Então, ó, você pode interpretar isso aqui de 2 formas diferentes. Primeira delas, em qual delas a média é mais representativa? Na empresa A, porque todos os dados estão concentrados ao redor da média, tá vendo? Já na empresa B estão mais separados. Agora, em qual delas a mediana é mais representativa? Para isso, eu recomendo a vocês olharem, ó, os dados aqui. Ó. Olha só, na empresa A mediana foi 1.555 e a média 1.556. Na empresa B, a média foi também 1.556 e a mediana foi 1.215.
Logo, a mediana é mais representativa na empresa A por estar mais perto da média. Tudo bem? Lembrando, se tiver dúvida, me fala, por favor, que eu explico de novo. Hein? Agora, testes, né? Teste 1, a gente precisa fazer o quê? Primeira coisa, verificar cada uma das alternativas, porque olha, veja as estaturas da família de Alice. Só essa informação não basta pra gente, porque ó, sobre essas estaturas pode-se afirmar, esse conjunto de dados é amodal? Vamos analisar, ó, 118 já apareceu 2 vezes, ó. Então já mata essa história dele ser amodal. Só pelo fato do 118 aparecerem 2 vezes. Desculpem. Só pelo fato de aparecer 2 vezes, você já elimina uma ali, ó. A média das estaturas é 129 centímetros? Como que você descobre isso? Calculando essa média. Se você somar isso tudo e dividir, você vai ver que a média vai dar 128,8888, que a gente arredonda para 129. Então, a segunda é verdadeira. A mediana das estaturas é 107 centímetros. Se você fizer a organização dos dados aqui, você vai ver que não, porque a mediana é 118. Tá? E na última, a amplitude dos dados é 61 centímetros? Não, porque se você pegar o maior valor, que é o 179, e subtrair do menor, que é o 107, você vai ter 72 centímetros. Então, a última também é falsa. A única verdadeira é a letra B, 129 centímetros. Tudo bem? Teste 2. As idades dos atletas que participaram da seleção brasileira masculina de basquete, convocadas para um campeonato internacional, variaram de 24 a 36 anos, como se pode observar na tabela a seguir. De acordo com a tabela, a média, a mediana e a moda dessas idades são, respectivamente, coisas a tomar cuidado aqui. 24 anos aparece 3 vezes, 33 anos aparece 4 vezes. O que isso interfere na hora de calcular a média? Não pode esquecer de 24, tem que multiplicar por 3. Mais 26, mais 28, mais 30... mais 32, mais, olha, o 33 são 4 vezes, ó, 33 vezes 4, mais o 35, mais são 2 vezes o 36, ó. Então, ó, quantos são os atletas? Ó? 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14. Vamos refazer a contagem? Ó. 3 mais 1, 4, 5, 6, 7. 7 mais 4, 11, 12, 14 jogadores. Então, isso tudo você vai somar e dividir por 14. Certo? A média deve dar 30,5. Só aí você já elimina aqui, ó, A e B. E agora, o que vai te fazer decidir? A mediana. Olha, o dado o cálculo, a quantidade de dados, ela é par. Então, muito provavelmente, a gente tem que fazer algum cálculo aí no meio. Como faz? Calcula a mediana, que vocês vão ver como faz. Uma coisa importante na hora de fazer contas, olha só o enunciado do jeito que está pedindo aqui, ó. Olha a pegadinha, a importância da leitura que eu vivo falando para vocês. De acordo com a tabela, a média, a mediana e a moda. Olha a ordem que isso aparece, porque logo depois disso, vem aqui a palavra respectivamente. Isso significa que a moda é o último. Qual que aparece mais? O 33. Então, a moda é o 33, é o dado que aparece por último, alternativa A. Bom, então, lembre-se, é muito importante a interpretação do enunciado antes de fazer conta. Primeiro que ele pede a média, a mediana no meio e a moda por último. Então, ó, a moda é o que mais aparece, 33, porque apareceu 4 vezes. Tudo bem? Sigamos em frente. Teste 3. As estimativas para o uso da água pelo homem foram respectivamente 600 km cúbicos e 4.000 km cúbicos por ano. Em 2025, a expectativa é que sejam usados 6.000 km cúbicos por ano de água na Terra. O gráfico abaixo representa o uso da água em quilômetros cúbicos por ano de 1900 a 2025.
Com base nos dados do gráfico, é correto afirmar que de 1900 a 1925 o uso da água aumentou em 100%. A gente não consegue afirmar isso porque nós não temos uma quantidade exata em 1900. Ó. Observa que não tem um valor exato aqui, ele não está exatamente em cima de uma das linhas horizontais ali. Ó. Então a primeira já está descartada. Na letra B, está perguntando o quê? De 1900 a 2000, o uso da água aumentou em mais de 600%? Olha, não temos uma quantidade exata em 1900 e também não temos, apesar que em 2000 temos a quantidade exata que era de 4.000, mas como não temos o inicial, a gente não consegue precisar. Mas dá para ver, o aumento dá de aproximadamente 570%, não chega a 600. Tá? Já na letra C, de 1900 a 2025, mantida a expectativa do uso da água, o aumento será de 900%? Olha, de 1900 a 2025, o aumento será de aproximadamente 900%? Nesse caso, sim. Porque, ó, mantida a expectativa de uso da água. Então, ó, lá em 2025 que a gente tem os 6.000, você pode usar os dados aqui próximos do 1900 para chegar. Então, este daqui a gente consegue afirmar. Tá? E, consequentemente, se a gente afirma que o aumento será de 900%, de 1000% já não pode ser. Alternativa C. Bom, mas esse assim, em cima disso, a gente vai perceber a observação. Como é que você faz o cálculo da porcentagem mesmo? Você pode usar a regra de 3, você pode dividir um dado pelo outro. Tá? Você pode pegar, por exemplo, 6.000, dividir lá por... Tá, um pouco mais por 600, por exemplo, para ver se esse valor está de acordo. São várias formas diferentes para você interpretar essa situação, lembrando que você não tem um número específico para isso, tá? Teste 4. Removendo um número do conjunto de dados, formamos um novo conjunto com média dos elementos igual a 18,5. A mediana dos elementos desse novo conjunto é igual a... Só como que a gente vai fazer isso? Quantos dados nós temos aqui inicialmente? São, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Removendo um número e ele não disse qual. A única coisa que ele disse é que a média é de 18,5. Como que a gente pode fazer? 18,5 vezes 6. Por que vezes 6? Dessa forma, a gente descobre qual é o novo valor. 6 vezes 5, 30, foi 3. 6 vezes 8, 48 com 3, 51, foi 5. 6 vezes 1, 6 com 5, 11. Vírgula aqui, 111 é a nova soma. Tá, e o que adianta essa informação pra gente? O que adianta esta nova soma para a gente? É importante para a gente descobrir qual foi o dado removido para poder calcular a mediana. 111 é a nova somatória. Por que vezes 6? Lembrando, a média a gente não soma tudo e divide pela quantidade de dados. A nova soma é de 111. E o próximo? A soma anterior qual que era, então? A soma anterior, basta pegar todos esses dados que estão aqui, e a soma é quanto? 140. Você soma 11 com 12, com 17, com 18, 23, 29 e 30, a soma dá 140. Agora, 140 menos 111 é igual a 29. O que significa isso? Que o dado retirado foi o 29. Então, nós temos 11, 12, 17, 18...
23 e 30. Qual é a mediana? A mediana está aqui nesse meio. Entre 17 e 18 nas alternativas só tem o 17,5. Ok? Eu sei que isso foi um raciocínio um tanto viajante, digamos assim, mas é exatamente desse jeito que a gente faz esse cálculo aí. Ok? Teste 5. Veja os dados relativos ao número de clientes que almoçou no restaurante Bom Sabor durante o mês de junho. Então, a única coisa que vocês vão precisar fazer é fazer o cálculo dessas médias aí. A média, verificar a amplitude, verificar a mediana e verificar a moda. E sim, todas essas afirmações aqui são verdadeiras. Alternativa A. Tudo bem? Então, vamos em frente, meu povo. Já na sessão em casa, exercício 3. Este exercício 3 é uma continuação das informações apresentadas no exercício 2. Então, o professor dessa mesma turma explorou os dados obtidos pelo professor de Educação Física na tabela de distribuição de frequências por intervalo de classe. Ele propôs as seguintes condições para a montagem da tabela. Usar 95 como limite inferior da primeira classe, ou seja, vai de 95 até onde? Usar 30 para cada classe, então vai de 95 a 125, a primeira classe. Consequentemente, a segunda classe vai de 126 a 100 e assim por diante. Fazer as colunas da frequência simples e da porcentagem. Aí, ó, organize os dados na tabela de distribuição de frequência por intervalo de classes, com base nas condições acima. Em qual intervalo se situa a maioria dos alunos? Qual a amplitude de cada intervalo? A amplitude de cada intervalo está fácil, gente, é 30. O próprio exercício já trouxe isso para a gente. A amplitude de cada intervalo é 30. Então, ó. E na letra D, é possível localizar os valores da moda, da mediana e da média? A gente não consegue calcular porque os dados estão agrupados. Olha como vai ficar aí, ó. A tabela de frequência, ó, de 95 a 124. Por quê? Porque o número do limite inferior também faz parte. Aparece 5 vezes é de 20%. Por que de 20? 5 dividido por 25 dá 20%. Tá? 4 de 25, 16%. 1 dividido por 25, 4%. E assim por diante. Letra B. Ó. A maioria dos alunos se situa no intervalo entre 185 e 214, que são 6 alunos. A amplitude de cada intervalo, a gente já sabe na hora da construção do exercício que é de 30. Então, ó, o limite inferior também faz parte do intervalo, porque são 30 valores em cada um. E na letra D não é possível identificar, pois os dados estão agrupados. Ok? Então, ó, aqui da letra C, o que importava para vocês? Esta parte aqui, ó. A amplitude do intervalo é 30. Tá? Esses restantes vocês não precisam colocar na resposta de vocês. Eu coloquei aí, não só porque era a minha resposta aqui, mas para que vocês pudessem ver de onde eu tirei este formato. Aí vocês podem ver também a minha habilidade com desenho, que coisa mais linda que é, né? Tudo bem, pessoal, vamos em frente então, exercício 4 agora da sessão em casa, matrículas na educação brasileira. Como que vocês vão completar a terceira coluna que ele pede na letra A? Vai pegar o total de alunos nessa parte, então nós temos aqui, ó, o total de alunos em cada um. Nas creches são 2.187.894, vai dividir pelo total de alunos em todas as redes aí. Sua tabela vai ficar desta forma aqui, ó. Vendo? 2.187.894 dividido por 37.547.811, 5,8%. E aí coloquei também aqui, ó, alguns comentários que podem ser feitos. O gráfico da letra B
está aqui do lado, né, para vocês verem como ele ficaria. E alguns comentários que podem ser feitos a partir da análise destes exercícios, tá? Exercício 5. Esses gráficos são conhecidos como colunas empilhadas. O que esse nome sugere? Olha aqui, as colunas relativas a cada variável são empilhadas. Uma vai se sobrepondo à outra, construindo apenas uma coluna em cada ano. Cada segmento da coluna corresponde a uma variável, no caso, de baixo para cima. Instituições de ensino superior, agências de fomento, institutos de pesquisa e empresas, conforme a legenda está indicando as cores ali, ó. Então, ó, os valores de cada variável totalizam um número apresentado no topo da coluna, com exceção do gráfico de 2016, cuja soma é 28.032, e no gráfico consta 28.033. Os três valores percentuais totalizam 100% nos três gráficos. Se vocês somarem isso tudo, ó, esses valores que aparecem aqui, se vocês somarem, ó, dá 100%. Ok? E o exercício 6. Com o uso da calculadora, complete a terceira coluna, fazendo os arredondamentos para a ordem dos décimos. Como vocês vão fazer isso? Exatamente da mesma forma que anos anteriores. Pegou um aqui, pegou os dados do automóvel, por exemplo, dividiu pelo total. Isto vai deixar sua tabela deste jeitinho aí, ó. Os automóveis respondem por 70% da frota, as motos, caminhonetas e assim por diante. Tá? E aqui embaixo, na tabela, no outro, seria 0%. Foi acrescentado 0,1 apenas que é para que a resposta não ficasse 99,9, tá? Por isso este 0,1 aí. Ok? Na letra B, que ele pediu para construir o gráfico de colunas empilhadas, ficaria desta forma aí, com os seus dados percentuais. E vejam aqui como ficou apertadinho. Por isso que eu sei que ficaria difícil de construir isso aí no caderno. Tá? Então, ó, olha quantos dados empilhados aqui que são os outros, tá? E aí, o que ele pediu no último seriam respostas pessoais. Eu coloquei alguns exemplos para vocês aí de como consultar. O exercício 7 ou exercício 8 seria com relação ao exercício 1, por isso não havia necessidade de fazer. Espero que tenha ficado claro para vocês isso. Eu sei que eu falei um tanto rápido, mas era muita informação para um vídeo só. Qualquer coisa, comentem. Nos vemos em breve, meu povo.